Tá ok. Iniciando, já pode começar, tá bom? Bacana. Começou. Boa noite, gente. Boa noite, galerinha. Boa aula para vocês. Muito obrigada. Então, essa leitura aí, não deixem de ter essa regularidade, porque por mais que você não consiga, né, porque o dia a dia é muito corrido, a gente sabe, mas quando você perde muito tempo, né, nessa leitura, para você retomar, você esquece muita coisa, né? Então, eu acho bacana aí vocês terem uma disciplina nessa leitura aí. Tentem fazer um pouco mais, terem um pouco mais de disciplina e a coisa vai fluir com muito mais facilidade. Bom, e aí, para a nossa aula de hoje, deixa eu ver o que eu preparei para vocês. Na última aula, né? Na última aula que nós tivemos, nós abordamos umas questões bem existenciais, né? E hoje eu queria trazer para vocês uma outra análise que eu, assim, de cara, eu achei assim, importantíssimo que a gente analisasse isso, e junto com vocês eu quero muitos questionamentos, muitas perguntas e também muita atenção da parte de vocês, porque é uma temática para nós, mulheres, muito importante, né? Vocês vão ver que é uma temática voltada para o público feminino, porque Pepe Tela, ele pensa em tudo, né? Ele é um cara versátil, multifacetário, então ele pensa em tudo, principalmente na figura feminina. E eu não podia deixar de trazer isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, sem a ajuda da nossa querida Thaís. E aí eu queria ver se vocês vão... Vocês estão conseguindo visualizar aí? Ainda não, né? Opa, Ilana. Não, gente, não está aparecendo, não. Bom, então deixa eu tentar. Não, né, Bruno? Deixa eu tentar de outro jeito. Vê se agora vocês conseguem aí visualizar. Oi, Alzira. Sim, agora está aparecendo. Como é que eu faço aqui mesmo para apresentar? Opa! Ali, Tela ó, cheia? do lado. Ali em cima, no canto direito, tem ali compartilhar, aí do lado tem apresentar. Clica nesse apresentar. Compartilhar, apresentar. Espera aí, que entrou um negócio aqui. Compartilhar. Apresentar. Apresentar. Eu acho que foi, né? Mas aí está meio fora de... Foi? Sim. Mas aí como é que eu faço para colocar aqui no início? Foi, né, Vivian? Eita, não consigo colocar no início. Calma aí, que eu acho que eu vou... É nessa setinha aí, ó. Tá. Agora está se movendo, Isso aí. Maravilha. Bem, obrigada, Thaís. Então, galera, o que eu trouxe para vocês hoje, eu trouxe essa frase aqui para representar bem o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, dá uma olhada aí nessa frase. O fim do mundo é apenas a inevitável consequência da ganância e da incapacidade das autoridades governamentais. Está em tela cheia para vocês? Ok. Então, você percebe que, preste atenção, o fim do mundo é apenas a inevitável consequência da ganância e da incapacidade das autoridades governamentais. E a gente vai ver por que as coisas não dão muito certo no final das contas, né? A proposta é muito boa, né, de repovoar
esse mundo com apenas os personagens que restaram, algumas pessoas, um grupo de pessoas, mas a gente vai ver, a gente vai tentar entender por que isso, esse projeto de iniciar um novo mundo, não deu certo. Não está aparecendo para... Ah, tá, beleza. Vamos lá. E aqui no índice, eu coloquei assim para vocês, um pouco sobre o autor, que isso aí a gente vai ter que fazer sempre, né? Críticas literárias, quais as críticas que Pepetela traz em todas as suas obras, né? O resumo da obra, porque isso é importante, principalmente para quem ainda não conseguiu avançar muito na leitura. A polifonia narrativa, né? Nós falamos sobre isso na aula passada e eu acho interessante de repetir isso, porque tem alunos novos aqui, né, que não assistiram às aulas passadas. Os personagens, quem são os personagens? Um romance que projeta o futuro. Então, a gente vai ver por que esse romance ele não é um romance futurista, por assim dizer, mas ele é um romance que projeta o futuro. Aí a gente vai ver por quê. A mulher como agente de reconstrução. Nossa, essa parte aqui é muito bacana, gente. E a ressignificação do papel da mulher. Então, é a mulher, né, num outro momento da vida dela, pensando contemporaneamente, então é uma visão diferente do mundo, né? De século XIX, século XVIII, então é uma visão completamente diferente. Depois a gente tem aí algumas questõezinhas para tentar resolver. Bem, aqui a gente tem um pouco sobre o autor. Então, a gente sabe que o Pepetela, o nome dele é Arthur Carlos Maurício Pestana, é um escritor angolano, nasceu no dia 29 de outubro de 1941 na cidade de Benguela, em África. Aos 15 anos, ele já iniciava seu engajamento político, formado em Sociologia pela Universidade de Argélia, foi militante do Movimento Popular de Libertação de Angola, e lá em 69 ele entrou para a luta armada de Angola, ou seja, ele partiu para a guerrilha mesmo. Foi diretor do Departamento de Educação e Cultura, professor de Sociologia na Universidade de Luanda, e em 73, Pepetela iniciou sua carreira como escritor, com o primeiro romance dele, que foi Nigunga, em 73, né? O Quase Fim do Mundo, a gente já sabe que ele lançou aí em 2008, bem recente, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Espera aí. Não consigo passar. Um minutinho aqui que eu vou ver se eu consigo passar isso aqui. Bem, as obras literárias do autor. Então, os aspectos da produção literária de Pepetela, ele abre aqui, né, todas as obras de Pepetela têm essa pegada crítica, né, que vai falar da desigualdade social, que vai trazer, como eu falei na aula anterior, personagens coletivos, vai fazer sempre, em todas as obras, denúncias, né, contra a elite corrupta, vai trazer conflitos de classe. Então, vocês podem perceber que todas as obras de Pepetela, quem já leu alguma ou é a primeira que lê, vocês vão perceber, né, e futuramente, né, vocês vão ler mais algumas dele, vocês vão perceber que todas elas têm esse poder de denúncia, de protesto, né? É a voz do povo, então é a crítica à desigualdade, à classe social, né, trabalhadora, à desigualdade, né? Então ele vai abordar os temas aí bem polêmicos, mas assim extremamente importantes, né? Para nós hoje, né, no contemporâneo. O resumo da obra basicamente acontece após um colapso global misterioso que vai dizimar, né, vai volatizar, como se fosse assim, né, puff, né, um sumiço assim do nada de quase toda a humanidade. Um pequeno grupo
de sobreviventes desperta em Calpe, que é uma regiãozinha aí do norte da África, com a oportunidade de reconstruir a sociedade. Eles tentam organizar uma nova ordem civilizatória. Então, eles se veem ali numa situação, bom, só temos nós como seres humanos na face da Terra e a gente vai ter que sobreviver, né? Então, a gente vai ter que criar regras, construir uma civilização, né? No entanto, surgem conflitos por disputa de poder, surgem também conflitos relacionados a preconceito, exclusões, fanatismo religioso, e aí, evidentemente, as desigualdades sociais que a gente vai ver aí também nesse romance. Na aula passada, eu disse a vocês que o narrador ele é polifônico. Por que polifônico? Porque o livro inteiro, vocês vão perceber desde o primeiro capítulo, que ele tem tem narradores, mais de um narrador, né? Então, lá no primeiro capítulo, o narrador ele surge como primeira pessoa, que é o Simba, é o médico. Depois, no segundo capítulo, o narrador ele já se mostra em terceira pessoa, né, que é o narrador onisciente, ele está ali observando tudo e vai resumir os acontecimentos que acontece ali no primeiro capítulo, né, que o Simba, o Colo, já se pronunciou, né, já apresentou. E já no terceiro capítulo, o narrador vai surgir como em primeira pessoa, que é a Geni, né, aquela religiosa, fanática. Então, você vai perceber que o tempo todo, né, depois vai ser a Jude, né, que vai surgir no grupo, e entre outras personagens aí, que também vai ter a sua fala. Então, vocês percebem que o narrador ele é polifônico exatamente por isso, que tem várias vozes, né? Bem, as personagens, a gente tem, entre outras, o Simba, o Colo, que é o narrador inicial, lá, né, do primeiro capítulo. Oi, daqui a pouco, Vivian, eu respondo a questão para você, tá? A sua pergunta aí, estou vendo você colocar ali. É um médico africano que busca repovoar a Terra. A dona Geni, que é a antagonista, uma religiosa radical, e ela vai se opor aos demais sobreviventes. Vocês vão perceber que ela é bastante intransigente com todos os outros personagens, né, do grupo, e porque ela tem uma forma muito cristã, muito fervorosa, um pensamento muito voltado para os dogmas religiosos dos quais ela acredita, né, nos quais ela acredita. Mas é um personagem importante também, né? Tem a Liz, é historiadora, vai se recusar a ser apenas uma reprodutora. Isso é importante, tá, gente? O Nicunda, né, que é até com K aqui está com C, mas é com K, é o menino, é o sobrinho do Simba. E tem outros personagens que vão agregar aí esse grupo, que é a Jude, é o Chiari, né, que é aquele rapaz que passa o tempo inteiro gritando, falando frases meio desconexas, né? Tem o Julius, o Riek, a Janet, o Joseph Kiboro, o pescador, né? E Jean Depenar. Esse depenar é junto. Cada um com as suas próprias perspectivas e experiências. Então, está todo mundo ali tentando sobreviver, tentando se colocar, né, manter também a ordem e seguir algum rumo, algumas regras também que o Simba propõe e que eles acatam, porque ele é um personagem muito sensato. Né? Durante toda a trajetória, durante todo o romance, ele vai se mostrar um personagem muito sensato. Bem, o romance que projeta o futuro. Quando eu falei para vocês que esse romance ele não é um romance futurista, né? Mas ele projeta o futuro. E aí eu fiquei pensando, será que esse romance ele é mais futurista, né, do que uma projeção do futuro? E aí a gente percebe que não é um romance futurista, de fato, mas ele projeta, visto que, né, o cenário pós-apocalíptico em que a humanidade enfrenta as consequências extremas dessas falhas humanas, né, que são as escolhas políticas, sociais e ambientais, que vão fazer aí o presente dessa galera. Então, o nosso grande Pepe Tela faz o quê com a gente?
vai instigar-nos a refletir sobre o futuro da civilização e as decisões políticas que podem moldá-lo. Então, gente, a gente percebe que ele tem um plano de futuro com esse romance. Ele propõe uma mudança futura, né, de humanidade, né, de civilização. Então, a proposta de Pepetela é criar um novo mundo e que esse mundo dê certo. Né? Mas, ao longo da leitura, a gente vai percebendo que toda essa projeção de um futuro diferente do que nós temos hoje, né? Essa mazela, essa miséria social que nós temos hoje, essa falência humana, né? Ele não quer. Então, ele propõe um futuro diferente para essa civilização. Mas, ao longo da história, como eu falei, a gente vai perceber que não funciona muito, né? Os personagens vão se colocar ali, cada um à sua maneira, cada um com a sua característica também, e a gente vai perceber que há ali uma retomada de comportamentos anteriores. Então, eles vão levar para o futuro toda essa mazela que eles são agora. Né? Então, a humanidade vai se projetar para o futuro, mas sempre com o estigma do passado. Bem, e aí a gente tem aqui a mulher como agente reconstrutor. Então, eu queria chegar nessa parte porque eu pensei o seguinte, bom, o romance, o Simba Ukolo, quando ele pensa, né, e ele conversa com o grupo sobre a possibilidade de repovoar a terra, né, de reconstruir e povoar, multiplicar, como a própria Bíblia menciona, né, ele pensa nas mulheres. Como é que a gente vai repovoar essa terra com tão poucos sobreviventes, né? Com tão poucas pessoas aqui que escaparam desse cataclisma? Como é que a gente vai fazer? Então, gente, eu pensei nessa mulher como sendo a mulher que vai providenciar esse futuro, né, de humanidade, esse projeto de humanidade. É a mulher parideira, é a mulher que vai gerar filhos, né? E esses filhos, outros filhos, e por assim vai. Então, historicamente, a gente sabe que a mulher foi reduzida à função de quê? Gerar filhos. Desde lá, a criação, né, que nós temos a Bíblia como um instrumento de uma bússola, né, em que as pessoas têm ali um amparo e conseguem explicar a existência humana, mas a gente tem a mulher como sendo a projetora, né, e aquela que vai dar seguimento à humanidade, como se a sua existência estivesse limitada à maternidade. Mas, ao mostrar que algumas recusam esse papel, Pepetela ele vai criticar a imposição social e biológica e vai apontar que a mulher deve ter autonomia sobre o seu próprio corpo e suas escolhas, mesmo diante de uma crise extrema. Então, ele vai mostrar ali, diferente do que outros livros, né, trazem como multiplicação e continuação da humanidade, ele diz o seguinte, que a mulher ela deve e ela precisa ter autonomia. Opa, Letícia, você está chegando onde eu quero. Calma, calma. Então, a mulher, antigamente, ela tinha esse pensamento, né? Bastante obtuso, de que ela precisa casar e gerar filhos, como consequência de um relacionamento. Com o passar dos anos, né, a evolução, a tecnologia, a ciência, a mulher começou a perceber que isso não era tão mais importante. Ela era importante enquanto figura, enquanto sujeito, né, enquanto mulher. Então, ela foi deixando essa ideia de que ela foi
foi gerada com o único propósito de criar filhos, gerar e criar filhos, ela foi modificando o seu pensamento. Então, a própria tecnologia, o trabalho, o dia a dia, foi minando da cabeça dessa mulher a ideia original de que ela deve e precisa dar filhos ao mundo. E aí a gente tem aqui a continuação dessa ideia de mulher como agente reconstrutor. O romance expõe um conflito ético. O bem coletivo, então a mulher ela se encontra ali numa dúvida cruel. O bem coletivo, ou seja, a sobrevivência da espécie, ou o direito individual, que a mulher poderia decidir sobre o seu próprio corpo. E aí? Né? Então, ela fica naquele dilema: liberdade ou opressão disfarçada? Porque, vamos lá, né, gente? A gente tem hoje, a mulher, quando ela tem um relacionamento, e aí ela casa, a primeira coisa que a sociedade exige, impõe e busca é questionar, é levantar o questionamento. E aí? Quando você vai ter filhos? Muitas vezes o próprio marido, né? Isso, às vezes, parte de muita mulher também, achar que ela casou, então agora ela precisa ter filhos. Então, isso é histórico, né? É uma estrutura que veio, né, de muito antigamente, dessa ideia de mulher parideira, daquela mulher que deve dar filhos aos homens. Então, cadê a liberdade da mulher? Onde é que foi parar a autonomia dessa mulher? Ou essa ideia, né, de o bem coletivo, a sobrevivência da espécie, seria uma opressão disfarçada? A gente pode pensar nessa questão, né? Ela se sente oprimida, se sente pressionada, e aí ela acaba gerando 1, 2, 3, 10 filhos, como há um certo tempo aí, algumas décadas, nós tínhamos mulheres, né? Nossas mães, nossos avós, nossas bisavós, tinham 14 filhos, 12 filhos, não é? Então, a gente tem ali, é uma liberdade ou é sempre uma opressão disfarçada? A mulher ela deve pensar no bem coletivo ou ela tem que pensar no seu próprio direito, né? Na sua própria decisão de ter ou não um filho, né? De dirigir o seu próprio corpo. Bem, e aí eu trouxe, para engajar esse pensamento de Pepetela sobre a questão da autonomia da mulher, eu trouxe alguns filósofos, né, sociólogos, para vocês entenderem um pouquinho do que Pepetela quis trazer com essa ideia aí de mulher parideira, a mulher que vai dar, que é a responsável pela continuidade da humanidade. Então, olha, Simone de Beauvoir, ela diz em O Segundo Sexo, lá de 1949, ela diz o seguinte: ela enxerga a maternidade como um destino historicamente imposto às mulheres, que as reduz a meros corpos reprodutores, anulando, assim, a liberdade existencial. Então, olha, 1949, Simone de Beauvoir já dizia isso no seu livro O Segundo Sexo, né? É uma grande socióloga que tinha essa questão do feminismo, ela já buscava essa liberdade sexual, a liberdade da mulher, né? Da autonomia da mulher. E Foucault? Opa! Isso aí, Bruno. Vamos lá, daqui a pouco eu respondo a vocês. Foucault, gente, em História da Sexualidade, lá em 76, ele diz o seguinte, que embora não seja feminista no sentido clássico, mostra como o biopoder controla os corpos e a reprodução para regular populações. E não é isso que a gente vê? Né? Hoje a gente tem um controle, né, dos métodos contraceptivos, então a gente tem um controle de gravidezes, né? A gente não necessariamente que você
pode ou queira engravidar, né? Mas você pode controlar isso a seu bel prazer, né? Você tem esse controle. Mas o biopoder controla os corpos e a reprodução para regular populações. Então, muitas vezes, esses métodos contraceptivos, né, a própria são falhos, e a gente tem uma pressão da sociedade muito grande que diz que a mulher, em algum momento, ela deve ter um filho. A gente percebe aí a cobrança exagerada, né? Ou, como diz o outro, né? Ele diz, como o próprio Pitella diz, é uma opressão disfarçada. E por mais que a mulher tente se livrar disso, tenta controlar o próprio corpo, mas chega um momento que ela própria se sente na necessidade de dar o filho a esse homem, né? Ou a essa família, né? Ou responder a essa sociedade de alguma maneira, como se ela fosse uma criatura que devesse dar alguma satisfação. Bem, então, nesse sentido, gente, a reprodução não é só um ato biológico, mas é também político. É um projeto político. E ele é usado para quê? Para cercear a liberdade dos indivíduos. Porque, na verdade, a mulher, se ela tem esse controle, né, da natalidade, se ela pode engravidar ou não, ela tem o controle do próprio corpo. Mas a pressão que ela sofre dentro de uma sociedade machista, né, é muito grande. E a maior parte das mulheres acaba aderindo a essa pressão. O que não deveria, né, gente? Porque nós somos donas do nosso próprio corpo, né, do nosso próprio templo. Mas a sociedade é exigente. Bem, tem uma outra socióloga, que é a Betty Friedan, que diz o seguinte: lá em 1963, no livro dela, A Mística Feminina, a gente tem uma narrativa denunciativa que vai reduzir a mulher ao lar, à maternidade e à vida doméstica, sufocando sua autonomia pessoal e profissional. E aí, quando eu li isso aqui, imaginem quem eu pensei. Exatamente, na Ana. A Ana, lá do Conto Amor, lá da, né, coletânea de Laços de Família. Então, a Ana, gente, análogo a esse pensamento de Friedan, a gente tem a Ana, que era aquela protagonista que vivia imersa naquele papel social de mãe, de mulher, dona de casa, né, idealista, acreditando que o mundo dela era perfeito, aquele mundinho ali dela era completamente preenchido, né, acreditando que ali estava a realização feminina. Até que então, né, ela se depara com um cego no ponto do bonde, e aí ela ali tem uma epifania, né? Ela ali tem uma revelação, ela ali percebe, ela ali tem um insight, e ela percebe que o mundo que ela criou, somente dela, aquele mundo perfeito, preenchido, não era o suficiente. E ela? Ela, enquanto mulher, e a autonomia dessa mulher? E a liberdade dessa mulher? Onde é que estava? E a realização profissional dessa mulher? Onde é que estava? Se perdeu ali no casamento, no primeiro filho, né? No segundo filho, nas tarefas domésticas. Então, tudo ali, ficou ali naquele mundinho que até então ela achava perfeito. Então, essa fala aqui, né, no livro de Friedan, ela me trouxe muita lembrança da Ana, porque é exatamente isso que acontece com a Ana. Ela se vê enredada, né, numa situação difícil de sair, porque ela era bastante confortável para ela, aquela vida, né, suburbana. Porém, alguma coisa faltava em Ana.
E aí a gente tem essa questão, né? É a opressão da sociedade, né? Que oprime, que te sufoca, que exige de você uma resposta, que exige de você, né, dentro de um relacionamento, que você tenha o fruto disso, que é um filho, né? Se não, porque se você não der um filho para essa sociedade, para essa família, para esse marido, você é uma mulher incompetente, né? Então, são todas essas questões machistas que a gente tem que levar em consideração, porque Pepe Tela trouxe isso para a gente de uma maneira tão leve, né, tão suave, para a gente entender que a mulher, sim, ela tem que fazer uma escolha, né? E qual é a ética? O corpo, a liberdade, a sua própria autonomia? Ou, para o bem coletivo, para o bem da humanidade, ela deveria ceder a essa pressão, né? Bem, e aí o conto de Clarice vai encarnar literariamente o que Betty Friedan descreve na teoria, né? A mulher que, mesmo tendo cumprido o destino que a sociedade lhe reservou, sente o peso da falta de autonomia. Entende-se como liberdade, né? Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês entenderem a autonomia como sendo a própria liberdade da mulher. E do confinamento ao espaço doméstico. E é exatamente isso que acontece com a Ana, né? A Ana, assim como as mulheres que Frida descreve, vive o conflito entre o papel social imposto e a sua subjetividade sufocada, que foi exatamente isso que aconteceu, né? Ela se vê numa rede em que, para ela, é difícil tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Eu vou largar esse homem? Eu vou largar essa família? Eu vou em busca do que de um amor antigo? Ou de uma profissão que eu nunca pude ter, né? Porque logo veio o casamento, logo vieram os filhos. Então, eu deixei de lado, eu deixei em segundo plano, que, na verdade, nem em segundo plano ficou, né? Ela foi empurrando os sonhos dela até que ela não conseguiu realizar nenhum. Bem, e aí a gente tem aqui uma outra vertente, né, dessa mulher como sendo um agente de reconstrutor. A gente tem agora a figura que vai ressignificar o papel da mulher. Então, o Pepe Tela, ele vai trazer para a gente uma outra situação dentro do livro, né, que a gente se deparou com a Isis. E a gente não esperava, né? Porque todos os personagens ali, né, daquele grupo, eles primam pela continuidade da população. O próprio Simba deixa isso bem claro. Como é que a gente vai povoar a Terra somente com essas mulheres? Né? Somente com essas mulheres aqui. Bom, é o início de tudo. Por isso que eles iam sempre em outros lugares, em outras cidades, né? Depois eles pegaram os aviões e foram para outros países, né? Saíram do seu continente para visitar outros lugares da Europa, para ver se ali havia mais vida, né? Se havia mais pessoas que também se encontravam ali naquela mesma situação, que não foram volatizadas. E aí se deram conta de que, mesmo em outros países, né, eles foram para Paris, eles foram para a Itália, né, e eles perceberam que eles eram realmente os únicos, né? Então, Isis é uma personagem que vai desempenhar um papel crucial na narrativa, não só a Isis, mas a gente também tem a Janet, né? Eu coloquei aqui a Isis, mas vocês vão perceber que a Janet também tem esse pensamento, né? Ela é uma historiadora de 24 anos que se recusa a ser uma reprodutora para a humanidade. E ela vai desafiar as normas sociais da sua cultura, escolhendo a liberdade intelectual e pessoal sobre a maternidade. Então, é bacana a gente pensar... As meninas ali, ó, Vivian. Então, é bacana da gente pensar por que a Isis escolheu a liberdade, né? Tanto é que, no final, né,
para contrariar toda essa liberdade, toda essa ideia de recusa de ser uma reprodutora, a Isis ela vai engravidar. Mas o que ela faz? Ela engravida. Quem chegou até essa parte do livro lembra bem que ela engravida do Rick, né? Acho que, se eu não me engano, é esse o nome, do Rick, mas ela não fica com ele. Ela vai para a Europa, porque ela quer visitar, ela quer conhecer os monumentos, ela quer conhecer a história, né, da qual ela fazia parte, né? Ela é uma historiadora. Então, ela quer vivenciar tudo aquilo que ela aprendeu na teoria. Os monumentos históricos. Então, ela quer ser aquela turista mesmo de carteirinha, né? Ela quer vivenciar, quer ter uma experiência aí empírica de tudo que ela projetou na faculdade, né? Enquanto universitária e depois formada como historiadora, ela nunca tinha vivenciado isso. Ela não tinha condições de viajar para outros países e poder visitar todos os monumentos, todas os lugares que ela queria. Bem, mas quando isso aconteceu, ela simplesmente viajou, né, com o grupo e não voltou. Ela não quis voltar. Mas o pai do filho dela, né, depois ela percebeu que ela estava grávida, ela não voltou, ela não teve a preocupação, não, eu vou voltar, porque ele é pai do meu filho, e eu preciso criar esse filho com ele. Não, ela não teve preocupação alguma. Ela ficou na Europa, né? Voltaram somente os outros, mas ela ficou na Europa. Ela, e se eu não me engano, esqueci o nome dele, Joseph, eu acho. O ladrão, né? O ladrão. Isso, Kiboro, né? Isso aí, Vivian. O ladrão. Isso aí. É Joseph Kiboro, não é isso? Bem, e aí, a Isis é uma personagem que vai, né, que Pepetela utilizou, né, usou bem ele e a Janet para mostrar essa mulher que se recusa a satisfazer a humanidade, satisfazer uma sociedade machista, satisfazer a necessidade de um homem de ser pai, de ter um filho, né? Bem, a Isis também ela representa uma nova visão sobre o papel da mulher na sociedade, mostrando que elas podem ter outras prioridades além da maternidade, como o próprio desenvolvimento intelectual e a busca por seus próprios desejos. Isso aí. Bom, maternidade como escolha? Embora não queira ser mãe no contexto do livro, Isis eventualmente engravida, né? Como eu falei agora há pouco, ela vai engravidar e vai decidir ter esse filho, mas sem abrir mão da sua identidade, da sua independência. Então, ela não abre mão disso. Tanto é que ela não volta, né? Ela fica lá. E aí eu queria também trazer, eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito grande esse arquivo aí, mas eu queria ler um trechinho para vocês. Quem tiver com o livro aí à mão, por favor, abra na página 174. Na página 174, vem uma parte que diz assim, prestem atenção. 174. Pensamentos parecidos assaltavam a mente de Janet, deitada no mesmo momento com o compridão do Július. Se não havia ninguém nos Estados Unidos, a humanidade estava em vias de extinção. Pela sua especialidade, sabia que o grupo deles era pequeno demais para assegurar a sobrevivência da espécie. Nas gerações seguintes, teria de haver acasalamentos de irmãos ou de primos, até todos os seres humanos serem parentes e geneticamente enfraquecidos. Apareceriam as taras e as doenças hereditárias, cada vez mais graves até a extinção. Estava mais que provado não ser possível construir uma população a partir de um par original. Sem contributos de genes externos, a ciência contrariando as crenças bíblicas de um Adão e uma Eva, serem antepassados únicos de toda a humanidade. Ela sabia. Era impossível, né? Porque ela era uma cientista, né? A Janet era uma cientista.
Era impossível sem uma massa crítica suficiente, a menos que acreditassem em milagres, como os crentes dos livros sagrados. A esperança residia em haver núcleos como este de Calpe em outras regiões do mundo, e que se cruzassem com o momento dado, se cruzassem a um momento dado, quando a consanguinidade começasse a provocar sérios problemas genéticos. Então, ela sabia, né, que se esse projeto partisse do primeiro casal ali, né, que sobrou na Terra, provavelmente, mais à frente, eles se esbarrariam com problemas genéticos, né? E viriam as doenças, viriam as mazelas dessa união, né? Bem, dessa gestação, na verdade, né? E aí, na página 175, só um trechinho que eu marquei aqui, que diz o seguinte, olha, agora o ambiente podia estar mais tranquilo, ia ficar mais limpo que nos milênios anteriores. O problema era o inverso, a falta de pessoas, os grandes predadores do ambiente. E esperava-se das poucas mulheres existentes que repovoassem a terra. 3 ou 4 mulheres? Por muita boa vontade que tivessem, a supor que tivessem boa vontade. Não tinha tomado nenhuma precaução ao fazer amor com Július, um parceiro de que sabia muito pouco, numa região do mundo das mais atacadas pelo vírus da AIDS. Se queria preservar a humanidade e mesmo reproduzi-la, tinha que ter mais cuidado. Então, vocês perceberam que, assim como a Isis, a Janet, essa cientista, né, que chegou ali também por conta desse cataclisma, né, esse colapso global, ela também tem esse pensamento mais autônomo, de liberdade, do seu próprio desejo, né? Ela não quer engravidar, ela não acha que isso vá trazer um benefício para a humanidade, principalmente naquele momento. Aquele momento ali, crucialmente, né, era o momento mais inoportuno para isso acontecer, né? Para geração de filhos. E aí, e é muito interessante que, se vocês forem buscar lá na página, um minutinho aqui, olha, na página 211, por favor, quem tiver com o livro aí à mão, coloquem na página 211, que tem um outro trecho aqui, que é o próprio Simba, né? Falando sobre esse mesmo assunto. Ele diz assim, olha, não estamos em medida de saber, por enquanto, pelo menos, reconheceu Simba. Mas devemos ajudar a natureza a refazer-se. Não à nossa custa, obrigar-nos a retroceder até o primitivo estágio de parideiras. Foi um longo caminho da mulher para vencer o preconceito masculino das famílias numerosas. Os homens, durante milênios, consideravam uma diminuição de prestígio serem pais de poucos filhos. Os machos impuseram essa ideologia da necessidade de muitos filhos, através das tradições e das religiões, por exemplo. Porque a gente também tem, né? Há um tempo, a gente não tinha, por exemplo, essa facilidade de ter o contraceptivo à mão. Era bem mais difícil. E a religião também impedia que essas mulheres entendessem de que o corpo delas elas deveriam cuidar um pouco mais do corpo e não ter uma gravidez atrás da outra, né? Então, a religião não permitia que essa mulher pensasse dessa maneira. Então, ela seguia aí tendo um filho atrás do outro, aí 10, 12, 15, né? Por conta aí dessa proibição da crença, né? Bem, e aí ele continua. Mas os tempos foram mudando. Houve conquistas. Mesmo em África, as mulheres começavam a impor uma diminuição séria do número de filhos,
para elas poderem ter uma vida profissional. Voltar agora para trás? Percebe que o próprio Simba, ele sente a necessidade, né, de repovoar, né, de multiplicar a vida humana ali naquele local, mas ele também percebe que são outros tempos e que a mulher modificou. A mulher já não pensa mais assim, né, de ter vários filhos para satisfazer ao homem, né, de dar 10 filhos para ele, 15. Então, essa mulher, esse pensamento vai mudando conforme também a vida vai se apresentando para ela. Então, ela consegue fazer algumas escolhas. E de lá para cá, ter uma certa autonomia com o seu próprio corpo, né? Bem, antes da gente passar aqui para as questões, eu queria falar para vocês que essa ideia de trazer, falar da mulher, né, da condição da mulher há um tempo aí, de algumas décadas que a gente tem aí para trás, para hoje, a gente percebe que Pepetela, assim como muitos sociólogos que a gente viu aqui, né, a própria Simone de Beauvoir, a Freyda, a gente tem ali uma projeção futura, né, de mulher muito diferente, de uma mulher que vai se impor numa sociedade, de uma mulher que não aceita a sua própria condição de parideira. Você vê que hoje a sociedade mudou muito, né? A postura da sociedade mudou muito, né? Os casamentos hoje, se vocês forem observar, estão cada vez mais, além de mais, o tempo que os casais levam para ter filhos está muito maior, muito maior. Você vê que tem casamento aí, né, relacionamentos que levam 5 anos, 6, 7 anos para que o casal decida ter um filho. E quando tem, é um filho ou 2, talvez 3, no muito, né, dependendo da condição da mulher ou do próprio cuidado que ela tem consigo mesma. Então, a gente vê que esse mundo aí, essa sociedade imediata, né, imediatista, está mudando. E a mulher está buscando o seu espaço no mercado de trabalho, seu espaço no relacionamento, e ela vai deixando de lado essa pretensão da sociedade, essa exigência dos homens, né, de uma sociedade machista, hegemonicamente machista. Então, a gente vai percebendo que essa mulher ela vai mudando seus hábitos e as suas escolhas. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Enquanto pensar na Ana como sendo essa mulher, né, de um tempo atrás, né, que vai representar uma mulher há um tempo aí, né, de algumas décadas aí passadas, e a Janet, a Isis, que tem esse pensamento aí, ó, projetado para o futuro. Não, eu vou me cuidar, eu vou tomar cuidado, né? Vou tomar uma pílula, vou tomar cuidado, vou fazer amor com o Júlio, mas eu vou tomar cuidado, porque eu não quero ter filhos. Eu não quero ser essa parideira, né? Então, eu queria trazer essa analogia para vocês, né, entre a Ana, do Conto Amor, e a Janet, e a Isis, para vocês perceberem a diferença de pensamento, né? É um pensamento obsoleto, um pensamento obtuso, né? Fechado, hermético, completamente hermético, da Ana. Em contrapartida, a gente tem um pensamento mais livre, né? Mais autônomo da Isis e da Janet. Então, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da minha proposta, né? Bem, vamos passar então para as questões? Bora lá. A questão 1 é bem bobinha, mas eu quero que vocês pensem nisso. O livro menciona a língua Swahili, falada em várias regiões da África Oriental. De que forma
a linguagem e a comunicação são exploradas na obra como ferramentas de união ou também de exclusão. De que forma isso acontece? Se você pensar, né, nas várias linguagens, né, nas várias línguas que nós temos por aí afora, a gente tem uma ferramenta de união ou ela pode também ser uma ferramenta de exclusão? De que forma vocês encaram isso? Deixa eu abrir aqui para vocês pensarem um pouquinho. Deixa eu abrir aqui, gente. Opa! Depois eu leio cá em cima, mas deixa eu ler aqui o último comentário que alguém colocou. Bruno, por ser regional, a língua carrega uma cultura e história junta. Espera aí. História junta. O que pode ser fator de união ou de exclusão. Pode ser isso, sim. Pode ser isso. Está no caminho, Bruno. A Sofia disse o seguinte: a comunicação na obra é apresentada como uma ferramenta que une as comunidades, mas também pode excluir aqueles que não a dominam. Perfeito, é exatamente isso, Sofia. Vai excluir, né? Aqueles que não sabem falar aquela língua, Swahili, eles vão se afastar, né? Vai ser uma ferramenta realmente de exclusão. A explicação curta é que a linguagem, especialmente a língua Swahili, serve para fortalecer laços culturais e sociais e vai promover a união. Maravilha. Mas também ela pode criar barreiras, marginalizando quem não fala a língua, evidenciando aí seu papel ambivalente. Então, a língua, ela tem realmente esse papel ambivalente, né? De unir ou de excluir. Muito bem, Sofia. A Juliana, na construção de um novo mundo, perfeito, né? É o que a gente espera, é a união, é a construção, é a inclusão, né? Mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece. A Sofia também diz o seguinte: a chama hierarquia linguística. Verdade, hierarquia, né? A gente tem ali as camadas, né? Linguísticas. A Alexandra disse que no início da obra é uma forma de união para ser uma língua de conhecimento comum a todos. Maravilha. Porém, ao final, podemos notar dificuldade de comunicação com o povo da floresta. Com certeza, criando uma barreira que impossibilitava a junção dos grupos no mesmo local pela falta de comunicação. E, Alexandra, é exatamente isso que acontece? Então, você já chegou a essa parte, né? Provavelmente você já até leu o livro todo, mas essa parte é interessante porque eles não conseguem chegar até esses povos, né? Que eles perceberam que existia um povo ali, além deles, mas não conseguiram aterrissar, porque por conta da localidade, né? E também não conseguiram se comunicar. Então, como é que eles faziam? Eles perceberam que aquela população estava com fome, estava carente de informação, eles estavam cheios de dúvidas, existenciais. Eles queriam conversar, eles queriam se comunicar, mas não havia como. Então, eles pensaram, bom, a gente precisa ajudar o próprio Simba, né? Partiu dele essa iniciativa de ajudar essa comunidadezinha, né? Esse pequeno grupinho ali naquele vilarejo ali daquela floresta. Mas ele percebeu que não tinha como. Então, a ideia deles foi de juntar os alimentos, né, amarrar de uma maneira bem segura e poder jogar, para que eles pudessem ter um pouco de alento, né, através do alimento. Então, isso aí, e o que você falou, Alexandra, é muito, muito, muito verdade. Ali a gente tinha uma exclusão total, né? Através da impossibilidade de comunicação. Então, olha, ela diz o seguinte: criando uma barreira que impossibilitava a junção dos grupos no mesmo local pela falta de comunicação. Sim, e quando chegam, não conseguem orientar para onde devem ir. Exatamente, eles ficam completamente perdidos. Né? Eles gesticulam e tal, mas no final das contas eles não conseguem se entender. Vocês percebem que desde o início Pepetela
começa a mostrar para a gente que esse projeto já começa a dar errado, né? Porque a humanidade que sobrou, aqueles humanos ali que sobraram, eles trouxeram para aquele mundo novo os estigmas, todas as mazelas, né, do ser humano, toda a essência que o ser humano já tinha antes, né, no mundo antigo, no mundo velho, trouxe para esse mundo novo. Então, qual é a possibilidade desse mundo dar certo? Começar do zero? Não tinha como, né? Então, Pepe Tela projeta um futuro, mas ele sabe que tudo depende o quê? Da essência humana, né? Como eu falei para vocês na aula passada. A Sofia também diz o seguinte: uma sociedade contaminada por vícios culturais não resolvidos. Sim. Então, a gente percebe ali que a língua era um entrave, né? Era uma questão de sobrevivência, porém, era um entrave para eles. Bem, deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar essa tela aqui de novo, para trazer para vocês aqui a segunda pergunta, porque eu não consigo passar. Ah, não, a resposta, né, na verdade. Só um minutinho, galera. Ai, ai, como faz aqui. Depois eu leio o restante, tá? Opa, beleza, acho que eu consegui. Bem, e aí a resposta para essa pergunta, basicamente, o Bruno, a Sofia, a Alexandra e muitos de vocês responderam. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, peraí, só um minutinho. Está aqui. A língua Swahili é um exemplo de como a linguagem ela pode ser um fator de união, como vocês falaram, como também de exclusão. Porque, embora ela seja uma língua franca de algumas regiões da África, ela também pode ser vista como um símbolo de identidade, né? É a identidade de um povo. Então, pode ser vista como uma barreira para aqueles que não dominam essa linguagem, não dominavam ali na história, né? No romance, aquela língua, né? Swahili. Então, era um fator, é uma identidade cultural, é o rosto de uma sociedade, né? De uma região, desculpa, de uma comunidade falante, mas também é uma ferramenta que quem não domina acaba sofrendo aí a exclusão. Muito bem, a resposta é basicamente essa. Adorei. Bem, a questão 2 diz o seguinte: disse-me há pouco que tinha de ir a uma loja buscar mais fatos. O que é fato, gente? Alguém sabe me dizer o que é fato? Opa, 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 alguém respondeu aí? Deixa eu ver quem respondeu. Bem, não sei o que vocês responderam, que eu não vou abrir agora, mas tomara que seja isso. Fatos são ternos, né? São aqueles ternos dos homens. E falou-me deles, todos com cores espampanantes. Isso mantém-no vivo. Não sei se já compreendeu o que aconteceu ao mundo. Está lá na página 91. No trecho em destaque, foi utilizado uma pronominal enclítica. Fomente a colocação. Agora eu tenho que abrir, né? Fomente a colocação. O que ele fez aqui? Isso mantém-no vivo. Então, o que ele fez aqui foi uma colocação enclítica. Está certo? Está errado? Como é que a gente pode ver isso? Comente. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês já estão comentando. Isso, Sara, são roupas, são ternos, né? Os homens, eles usam fatos, ou seja, ternos. Bem, alguém falou sobre essa questão aqui, gente? Isso mantém-no vivo? Alguém aí querendo fazer algum comentário sobre isso? Tá certo essa colocação aqui? Essa pronominal enclítica? Tá certo? Quem pode responder? Bom, vamos lá. Quando vocês aprenderam
sobre colocação dos pronomes, vocês viram que a colocação pronominal ela respeita algumas regras, né? Perdão. E uma das regras é quando você tem um pronome antes do verbo. Quando você tem um pronome antes do verbo, a colocação não pode ser enclítica. Ela tem que ser proclítica. E o que a gente tem aqui? Qual é a função aqui de isso? E aí, galera? Qual é a função de isso? Do termo isso? Bom, então vamos lá. Ninguém respondeu ainda, então eu vou responder para vocês. Isso, gente, é um pronome demonstrativo, né? Isso, aquilo, aquele. Esse isso, se ele vem antes do verbo, eu não posso utilizar o meu pronome oblíquo após o verbo. Ele tem que vir antes também, né? Porque você está diante de um pronome, né? Nesse caso aí, um pronome demonstrativo. Então, a colocação aqui não pode ser uma colocação enclítica, e sim proclítica. Agora, por que então, por que cargas d'água? PPT, ela colocou isso aqui. Alguém saberia me dizer por que ele colocou? Ele fez uma colocação enclítica e não proclítica, que seria certo? Alguém aí? Vivian, Alexandra, vamos lá, galera. Bruno, quem mais? Sara, cadê a Andressa? Andressa, você está aí, Andressa? Bom, vamos lá. Vou responder então para vocês. E eu espero que vocês estejam entendendo aí bem a questão. Mas aqui, gente, ele fez essa colocação enclítica, quando na verdade deveria ser proclítica, porque é uma linguagem europeia, né? Perdão, passei demais. Olha, no português contemporâneo, a pronominal ela é proclítica. É o nosso caso, né? Português brasileiro, contemporâneo, visto que antes do verbo você tem um pronome. Então, nesse caso, o correto seria isso o mantém vivo. Já no português europeu, né, falado aí na Angola, em outras regiões, né, da Europa, está correto o uso da ênclise em textos literários, jurídicos, né, uma escrita formal. Então, é possível você fazer essa construção pronominal na Europa. Lá está completamente correto. Mas aqui a gente não tem essa correção. A gente tem aqui uma pronominação proclítica e não enclítica. Porque antes a gente tem uma regrinha que diz que, diante de um pronome, né, da maioria dos pronomes, a colocação é proclítica. Beleza, gente? Deu para entender um pouquinho? Maravilha. Opa! Isso, a Alexandra falou que seria enclítica. Ênclise, quando você estuda a colocação pronominal, em que lugar vem a colocação do pronome oblíquo átono? Se ele vem antes do verbo, se ele vem depois do verbo, Alexandra. Então, se você tem, né, tem regras que você vai respeitar para você saber onde você vai colocar esse pronome oblíquo, tá? A Andressa diz, pode dar mais exemplos de colocação enclítica? Então, vamos lá. A colocação enclítica, você tem, seguindo algumas regras, por exemplo, quando você tem verbos no imperativo, quando você tem verbos, frases declarativas, frases optativas, né? E tem outras regras também para você utilizar a ênclise, né? Essa colocação do pronome enclítico. Agora, nessa construção que eu mostrei para vocês, né? Lá na página
Esqueci a página. 91, né? Isso. Ali, gente, a colocação, ela é proclítica, ou seja, é uma colocação pronominal próclise, que a gente chama de próclise, Andressa. Por quê? Porque no Brasil, né, o português brasileiro, a gente tem essa convenção, né, de seguir seguir essas regras. Agora, no português europeu, aí é diferente. Lá, a linguagem formal, você pode utilizar diante de um pronome demonstrativo, como foi o caso aqui, que é o isso, você utilizar a ênclise e não a próclise, tá? Então, uma sugestão aí é que vocês deem uma olhadinha aí nos pronomes, nas colocações pronominais e suas regras, tá? Tá, Andressa? Que aí vocês vão entender bem sobre essa questão da colocação proclítica e enclítica. É bem fácil, tá? E seria isso aí, Vivian, seria exatamente isso. Isso o mantém vivo, tá? Bem, continuando. Próxima questão aí, vamos lá? Diz o seguinte, questão 3. Deixa eu tirar isso daqui. Deixar. A forma verbal, encontrar... não, perdão, peraí. Uma abelha, gritou o médico, todo excitado. Ficamos a olhar para o bicho, extasiados. Mais uma forma de vida se manifestava. Que encontrasse um par para se reproduzir, rezei eu. Um dia faria um mel. Está lá na página 56. A forma verbal foi usada pelo narrador no sentido de que, futuramente, o inseto seria útil, pois traria alimento ao povoado. Bem, o que eu quero saber é simples e é tão banal. Qual o tempo e o modo verbal da expressão em destaque? Isso, Andressa, demonstrativo, tá? Advérbio. Não, Ana Carolina, não. É pronome, né? A colocação do pronome me, disse-me, é próclise, devido à presença do advérbio. Há pouco, aqui atrás, pronome. Mais ou menos, Sofia. Disse-me é uma ênclise, né? Devido à presença do advérbio. Há pouco, que atrai o pronome para antes do verbo. Sim, então no caso é próclise, né? Ok. Não sei, Vivian, que estética, estou aqui, tá, beleza. Eu estou lá atrás ainda, quando eu perguntei pela Andressa. Bem, e aí, a Sofia que disse-me pronunciar o português, o me é fraco, a entonação do pronome é fraca, beleza, isso aí. O Bruno disse que está no presente do indicativo, do modo... Peraí, deixa eu tentar entender, Bruno. Presente do indicativo no modo subjuntivo? Como assim? Bruno, como assim? Presente do indicativo do modo subjuntivo? Né? Nós temos 3 modos verbais. 3, apenas 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Beleza? Isso aí é modo verbal. Agora, os tempos verbais são muitos. E nesse trecho aqui em destaque, eu estou querendo saber qual é o tempo verbal e o modo verbal aqui, destacado. Sofia, faria o mel está no futuro do pretérito. É o que está em destaque, Sofia. O presente do subjuntivo? Você acha que é o presente, Juliana? Aí o Bruno disse sim, do indicativo, não. Aí a Andressa disse o tempo seria futuro do pretérito. Mas, gente, e aí? Que encontrasse um par para se reproduzir, rezei eu. Vocês estão ruins aí de ver tempo e modo verbal, hein? Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui. Olha a resposta, gente. O que vocês têm aqui? A forma verbal encontrar-se está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Certo? Se fosse presente do subjuntivo, seria que encontre, né?
Agora, o pretérito imperfeito é uma possibilidade. Tanto é que ele diz, né? Futuramente nos darão mel, né? Então, é uma possibilidade de ser, é uma probabilidade. Então, está no subjuntivo. O subjuntivo nada mais é do que isso, né, gente? Traz essa ideia de probabilidade, possibilidade de acontecimento. Já o indicativo, não. O indicativo, a gente tem uma certeza, né? Uma ação certeira. O imperativo, vocês já sabem, né, que dá a ideia de ordem, conselho e afins. Bem, isso aí vocês já sabem. Agora, que encontrasse é uma possibilidade, não é algo certo, né? Então, está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, do infinitivo encontrar. Ok? Deem também uma olhadinha aí nas conjugações, hein? Tá, gente? Nos modos e tempos verbais, nas conjugações. Isso aí, Andresa. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, a questão 4. Levando em consideração seus conhecimentos acerca das figuras de linguagem, analise a presença de uma figura de linguagem nesse trechinho aqui, olha. Não vou mais poder conciliar eternamente as duas atividades. Antes ser bom só numa do que razoável nas duas. Bom, então vocês vão primeiro identificar a figura de linguagem, né, que está ali, inferida ali nesse trecho. E como isso ocorre? Depois que vocês identificarem qual figura de linguagem dá para perceber ali, vocês vão me dizer como isso ocorre. E por quê? Ou por que isso ocorre? Vamos lá? Vou abrir. Vou ler de novo. Não vou mais poder conciliar eternamente as duas atividades. Antes ser bom só numa do que razoável nas duas. É um pretérito imperfeito. É um passado, mas é um passado, é uma possibilidade. Por isso que é pretérito imperfeito. Por isso que termina com o pretérito imperfeito do indicativo, é que indica, quem é que perguntou? A Sara. O pretérito perfeito, imperfeito, no indicativo que vai indicar passado. Agora, no subjuntivo, não. Ele vai indicar uma possibilidade de acontecimento. Bom, e aí, hipérbole, conciliar eternamente? Até poderia ser, né, Vivian? Mas não. O que a gente tem predominantemente ali é outra figura. Andressa disse que é a antítese, pois expressam a oposição no final do trecho. Não vou mais poder conciliar eternamente as duas atividades, ser bom só numa coisa que é razoável. Ah, tá, entre bom e razoável? Não, Andressa. E a gente nem tem uma oposição de palavras aí, né? Bom e razoável não são palavras opostas, né? A gente tem aí talvez uma sinonímia, né? Mas não uma oposição. Eufemismo, Bruno? Onde é que seria o eufemismo aqui? Não vou mais poder conciliar eternamente as duas atividades. Bom, opa, alguém falou em zeugma? Juliana Machado. A Juliana falou zeugma. E é isso, gente. É o zeugma. Onde é que está o zeugma aqui, Juliana? Ou, quer dizer, onde é que estaria a omissão aqui do termo? Pode dizer para a gente? Ou o outro? Quando ele não fala a atividade, antes de... Isso, quando ele diz o seguinte... fala, pode continuar. Ele não retoma a palavra atividade nas duas, antes da vírgula e depois da vírgula também. Exatamente. Além dele omitir um termo que já apareceu, ele omite também o verbo ser. Então, a gente tem dois zeugmas aí, né? A palavra atividade, que ele não retoma,
né? E a gente tem também o verbo ser. Ó, antes ser bom, só numa, que razoável nas duas. Então, certo, né? Se a gente fosse fazer a correção aí e eliminar o zeugma, a gente teria antes ser bom numa atividade, né? Só numa atividade, do que ser razoável nas duas atividades. Então, é isso aí, é o zeugma. Então, Andressa, metáfora e Bruno, eufemismo, antítese, Sofia? Não, antítese a gente não tem, exatamente pelo que eu falei para a Andressa. A gente não tem uma antítese porque você não tem uma oposição de palavras aí, né? Não há oposição. Bom e razoável não são antônimas. E o que a gente percebe ali é uma redução, né, uma omissão de termos aqui que já apareceram. Então, não houve necessidade, é redundante, retomá-los, né? Fica cansativo, repetitivo você retomar uma expressão que você já mencionou. Isso é zeugma. Então, isso aí, muito bem, Sofia. Ele ocorre quando um termo relaciona com duas ou mais palavras, mas de forma diferente, muitas vezes omitido em uma delas. Isso aí, gerando um efeito. Agora, quem falou em hipérbole, alguém falou em hipérbole? Então, gente, eu até percebo, né, você falando agora, e eu não me lembro mais quem mencionou hipérbole, que realmente você, de alguma maneira, você tem um exagero ali, né? Olha, quando ele fala conciliar eternamente as duas atividades, a gente tem um exagero. Mas a proeminência, né, a predominância que a gente tem aqui é de um zeugma. Não que a hipérbole não exista. Ela está aqui, como bem um de vocês aí identificou. Mas a presença marcante, né, da ausência, a presença da ausência do zeugma é bem mais perceptível. Tá? E ele acontece duas vezes, com a expressão atividades e com o verbo ser. Então, tem duas palavras aí que estão sendo omitidas por não haver necessidade de repeti-las. Bem, e aí eu coloquei aqui a resposta para vocês. Percebam. A figura de linguagem inferida no período é o zeugma. A figura de linguagem consiste, né, quando eu pergunto, né, como isso ocorre? A figura de linguagem consiste na omissão de um termo, neste caso o verbo ser, e uma de vocês aí mencionou o termo, a palavra atividade, que eu não coloquei aqui, que já foi mencionado anteriormente no período. Então, gente, mais uma vez, lembrando a todos vocês que a forma como vocês respondem às questões é exatamente assim. Você retoma a pergunta para depois você responder e depois finalizar. Então, quando eu perguntei qual é a figura de linguagem inferida no período, e aí você vai dizer, a figura de linguagem inferida no período é o zeugma. E aí, quando eu disse, quando isso ocorre? Quando eu perguntei, como isso ocorre? E aí você tem que dizer, a figura de linguagem consiste... Eu deveria ter colocado mais aqui, ó. A figura de linguagem zeugma consiste na omissão de um termo, nesse caso o verbo ser, que já foi mencionado no período. O verbo ser e o substantivo atividade. Bem, essa é a resposta aí da questão 4. A questão 5 diz o seguinte, galera. Kiboro encolheu os ombros, no estilo tudo se resolve na devida altura. O médico desconseguiu de ficar zangado com a imprevidência dele. Assim era Joseph. Nada parecia demasiado difícil ou sério para ele. O prefixo des indica inversão ou negação de uma ação. No entanto, o termo destacado não existe na gramática normativa, sequer nos dicionários. Então, se vocês forem consultar lá o verbete, né, vocês vão perceber que essa palavra não existe. Ou mesmo no vocábulo do falante comum, isso não existe. Visto que o verbo conseguir não aceita o prefixo des. Que fenômeno foi utilizado aqui
nesse caso? Alguém consegue me dizer? Que fenômeno é esse? Opa, neologismo, Vivian, muito bem. A Sara também, neologismo, Juliana, neologismo, Gabriela, amanhã, neologismo. Muito bem, é isso aí. É o neologismo. Porém, eu pergunto um pouquinho mais, né? Que fenômeno foi utilizado nesse caso? Então, a gente sabe que existe aqui o neologismo, né? Que é essa invenção de um termo, de uma palavra. Mas com que, eu deveria até ter colocado um pouquinho mais aqui na pergunta, com que objetivo? Por que a gente cria, né? A comunidade falante muitas vezes cria um neologismo. Com que finalidade? Alguém sabe? Isso, Bruno. Neologismo é o ato de criar novas palavras usando outras da língua para suprir necessidade, complementar o sentido de uma frase, texto. Sim, mas quando você cria, inventa, né, uma palavra, um termo, qual é a finalidade disso? A gente tem na literatura alguns escritores que sabiam fazer isso como ninguém, né? Sabem quem foi? Quem consegue responder essa? Vamos lá, vou perguntar de novo. Na literatura brasileira, nós temos alguns escritores que dominavam essa arte de invenção de palavras, de inventar palavras, né, de criar palavras assim. Sofia disse que o verbo desconseguir pode ser assimilado pela cultura a ponto de deixar de ser um neologismo. Não, não. Então, por quê? Ele não... Até que ele seja, Sofia, dicionarizado, ele não pode ser considerado uma expressão comum, tá? E assimilado pela cultura linguística. Opa, Guimarães Rosa, isso aí. Samarago, desculpa, Saramago, na verdade, ele, ele não tinha essa tradição de criar palavras, né? A linguagem, o que o Saramago fazia era modificar a escrita na questão da pontuação e da acentuação. Ele não tinha essa preocupação com acentuação, pontuação, iniciais maiúsculas, parágrafos. Então, era uma outra pegada, tá, Yasmin? Mas o Guimarães Rosa, sim. Ele, como bom botânico que era, ele criava palavras. Ele inventava palavras. Ele criava, de um substantivo, ele trazia um verbo para a gente. Né? De um substantivo, ele trazia um adjetivo para a gente. Agora, a pergunta da Sofia, deixa eu tentar te responder um pouquinho. Esse verbo, ele até poderia ser assimilado pela cultura e deixar de ser um neologismo se todas as pessoas, né, se toda a comunidade falante, Sofia, tivesse aí, tivesse na linguagem do povo, tivesse pronunciando esse termo. Aí, com o passar do tempo, essa expressão poderia ser cristalizada, né? E posteriormente chegar a ser dicionarizada. Aí sim a gente teria aí uma assimilação, né, de um termo aí na nossa cultura linguística. Mas até que isso aconteça, não. Né, essa palavra não existe. A gente consegue entender, mas ela não existe no dicionário, na linguagem da comunidade falante, não existe também, né, na cultura, né, em lugar nenhum. Bem, não existe também na gramática normativa, né? Tanto é que o próprio Machado, né, alguém falou em Saramago, mas o Machado, sim, diferente de Saramago, e bem parecido com Guimarães,
ele às vezes também trazia algumas palavras assim novas, que você, opa, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E aí tem um trechinho de um livro de Machado, ele diz o seguinte, que ele desdormiu. Ele desdormiu. Como assim desdormiu? E por que Guimarães Rosa, Machado de Assis, Saramago, com a sua forma de escrita, né? Sem pontuação, com a despreocupação de acentuação, de parágrafos, iniciais maiúsculas. Por que eles fazem isso? Quem consegue me responder? Por que eles fazem isso? Quer dizer, faziam, né? Alguém sabe? Sim, Sofia, já existem outros... Opa, fala, Juliana. De conseguir expressar do próprio jeito que eles querem dizer, de forma única, e transmitir emoções. Sim, de forma única. Exatamente, para dar uma característica mais personalizada, por assim dizer, né? Uma frente diferente da que a gente está acostumado, né? As palavras comuns que nós estamos acostumados. Então, ele pode fazer isso, né? O escritor pode fazer isso. Porque ele tem o quê, gente? O que ele tem que ele pode criar? Isso aí, ó. A Sofia disse, o objetivo do autor ao empregar o verbo desconseguiu é criar um neologismo, uma palavra nova que não existe na norma padrão, para dar ênfase ou um efeito estilístico à frase. Maravilha, isso aí, um efeito de um estilo, né? E a Juliana falou esse estilo próprio, né, único, é exatamente isso. Mas por que eles podem fazer isso? Reforça a ideia de que Joseph não conseguiu ficar zangado, é exatamente o oposto, né? Mesmo que a situação parecesse propícia a isso. Essa inversão de palavras é comum na linguagem literária, muito bem, isso aí. Ou coloquial para expressar emoções, ideias de forma mais criativa e expressiva, mesmo que não esteja rigorosamente correto, não é isso aí. Opa, licença poética. É isso. Eles têm, né? Que a Academia Brasileira de Letras deu ao escritor essa licença, essa possibilidade de construir, né, de inventar um termo, de modificar a escrita. Então, nós, comuns, pessoas comuns, né, que não fazíamos parte, nem fazemos parte da Academia Brasileira de Letras, como foi o caso de Machado, que ocupou a cadeira 23. Nós podemos fazer isso? Obviamente que não, né? Nós, na literatura contemporânea, não podemos fazer. Mas aquela literatura, como deixa eu ver aqui, a Sofia mencionou, na literatura clássica, isso era muito comum. Muito comum. Machado, Saramago, Guimarães, tantos outros mais que fizeram isso, né? Que se apoderaram, né? Que se aproveitaram dessa desconstrução linguística. Bem, galera, e então era isso que eu queria trazer para vocês, porque é uma figura de linguagem, né, também, o neologismo, essa desconstrução com o intuito tão somente, como eu vou colocar aqui a resposta para vocês, o fenômeno utilizado foi o neologismo, que é um processo criado pela comunidade falante no sentido de potencializar o sentido de uma expressão, ou dar sonoridade, musicalidade, né? Sugerir jogos de sentido, isso tudo aí num poema, numa música, em textos literários, ou até, como a Juliana disse, criar um estilo próprio de linguagem. Isso tudo possibilitado aí pela licença poética, né? Que é dado pela Academia Brasileira de Letras. Bem, galera,
Eu queria dizer para vocês que eu agradeço a presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham tirado um pouquinho de proveito da aula, né, de que vocês tenham levado em conta as analogias que eu quis trazer aqui para vocês, a presença marcante da Ana, né? Em contrapartida, a gente tem a Isis, a Janet, que tem pensamentos completamente diferentes, mas que são mulheres que estão buscando o seu caminho, né? Se encontrar, né? Estão buscando a sua identidade própria. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e até uma próxima aula, se Deus quiser. Bons estudos a todos vocês, viu, gente? Muito obrigada. Valeu, galera. Um beijo a todos vocês. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.